Evangelho, sábado da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro. Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à casa, na mesa da casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores. Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não só as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na sequência da nossa meditação ao Santo Evangelho, hoje a Santa Liturgia nos entrega o segundo capítulo do Evangelho de São Marcos, na sequência dos textos que temos acompanhado. E o Evangelho de hoje traz para nós o chamado vocacional de Levi, de Mateus. Assim como o chamado dos primeiros 4 discípulos que ouvimos no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, também o chamado de Mateus tem um caráter de imprevisibilidade. Ou seja, quem poderia imaginar que o Senhor escolheria para si aquele que era um cobrador de impostos? Oh, meu irmão e minha irmã, que delicadeza do Senhor ao chamar para si Mateus. O Senhor, com tanta atenção e carinho, Ele que escolheu na sua plena liberdade, escolheu Mateus, conhecendo sua inteira vida, ainda que aqueles que eram seus connacionais não tivessem uma boa declaração, seja a respeito da fé, seja a respeito da conduta de Mateus, pois era tratado como um pecador público, porque o seu ofício o levava muitas vezes a uma condição próxima àquela do pecado. O Senhor olha para Mateus com misericórdia. O que Jesus vê quando olha para mim e para você? O que o Senhor vê em nós? Todos aqueles que estavam em volta de Mateus, ao menos no primeiro momento da narrativa, não viam em Mateus um sinal muito evidente da presença de Deus. Talvez nem mesmo seus amigos mais próximos vissem em Mateus um homem de eloquente fé e vivo testemunho de religiosidade. Porém, o Senhor, quando olha para Mateus, desde sempre vê nele um dos príncipes da igreja, uma das colunas sobre a qual ele edificará a Igreja Santa. E o que o Senhor vê quando olha para nós? Ao ouvirmos, meus irmãos, a narrativa do Evangelho de hoje, uma esperança se acende em nosso coração. Mateus não se tornou o evangelista e o apóstolo
sem que o Senhor tivesse trabalhado muito sobre a sua vida. Esse apóstolo, esse evangelista, não foi improvisado, mas foi modelado curva a curva, detalhe a detalhe, pelas mãos desse hábil maestro, desse hábil Senhor, desse hábil escultor de santidade. E aqui entram alguns outros pontos que animam e sustentam essa nossa esperança. Como assim, Padre? Vocês estão percebendo que estamos acompanhando no livro de São Mateus os primeiros milagres do Senhor, todos eles realizados de maneira prodigiosa e todos eles de grande sinal messiânico. Ele expulsou demônios, curou leprosos, curou paralíticos, pregou e ensinou nas sinagogas. Então, todos os gestos de Jesus são de grande eloquência messiânica. E foram sempre ações extraordinárias. Um leproso que fica curado. Algo fantástico, surpreendente. Um paralítico que volta a caminhar. Um espírito imundo que lhe obedece e é expulso. Como não pode o Senhor, com o seu infinito amor, Ele que pode todas essas coisas, como não pode levar à conversão e a um caminho de santidade o coração de um pecador que Ele tanto ama? Esse Senhor que foi tão bondoso e misericordioso, poderoso e excelente em favor dos demais personagens que já tivemos a oportunidade de conhecer ao longo do primeiro capítulo, como não poderia ser bondoso e misericordioso, poderoso e excelente sobre a vida de Mateus? Como é bom saber que o Senhor nos ama e nos pensa desde toda a eternidade e que tudo aquilo que estamos vendo o Senhor dispor em favor de nossos irmãos, Ele também tem disposto segundo a medida necessária do nosso coração por mim e por ti, para que nós possamos nos tornar o Fábio, o Antônio, a Cláudia, o Sérgio, a Ana Maria, que Ele espera que nós sejamos. Que Ele, desde toda a eternidade, desejou e em favor do qual Ele, como Deus onipotente, se dispõe inteiramente. Já parou para pensar que Deus se dispõe em sua totalidade como Deus onipotente pela tua santidade? Se a santidade parece ser algo difícil, Deus se dispõe com toda a sua pessoa, ou seja, Ele se dispõe com a sua totalidade por você, para que você consiga ser santo. Mas olha como foi a experiência de Mateus. O Senhor lhe apresenta o desejo do seu coração. E Mateus, ouvindo-o, levanta-se e o segue. A resposta de Mateus foi dada pelo gesto cumprido por ele. Mateus se levanta e segue. Mateus não dá uma resposta por palavras, testemunhando assim para nós que os nossos gestos concordam com a única palavra que é a de Cristo. Segue-me. E essa se tornou a palavra de Mateus. Se o falar de Cristo expõe a sua escolha, o silêncio de Mateus expõe a concordância sua com a escolha feita por Deus. O silêncio de Mateus significa: eu concordo. Segue-me, eu lhe seguirei. Ele se levanta
e o seguiu. E foi para onde o Senhor o chamou. Esse caminho seguido por Mateus é completamente inédito. Vocês se dão conta disso? Não se trata de seguir um caminho conhecido, entendido e bem interpretado por ele, mas um caminho inédito. Deixar a própria casa, deixar o próprio trabalho, deixar tudo para seguir aquele homem que lhe disse: segue-me. Ele, Mateus, que teve sempre muitas pessoas a lhe ouvir e a lhe obedecer, dessa vez ouve e obedece, sem nenhum questionamento, aquele que lhe diz: segue-me. E a continuação do texto fala a respeito da felicidade desse Senhor, que vai ao encontro de Mateus. E isso confirma aquilo que já tivemos a chance de meditar juntos. O que poderemos dizer ontem, a partir da primeira leitura que ouvimos na Santa Missa do profeta Samuel, que basta um para que a graça de Deus aconteça em favor do inteiro povo. O povo queria um rei que seria muito mais fácil de manipular e de comandar do que o próprio Deus, que é soberano e pleno. Samuel, ao ouvir o apelo do povo, vai diante do Senhor e diz: que queres, Senhor, que eu faça? Se o desejo do povo de Deus se demonstrava naquele momento como uma hostilidade de obediência ao Senhor, pois no fundo esperavam que lhes fosse dado um rei que eles próprios, de alguma forma, poderiam questionar, até mesmo destituir ou fazer encerrar o seu reinado quando o seu agir viesse a ser desagradável. Esse mesmo povo que precipitava em uma órbita, dentro de uma órbita de desobediência, teve o seu pedido, digamos assim, contemplado, porque um dos filhos de Israel foi à presença do Senhor e disse: que queres, Senhor, que se faça? A obediência de um garantiu a todos inúmeras graças e benefícios, ainda que seus corações, por um tempo, estivessem em rebeldia. E nós poderemos dizer: então, meus irmãos, e na nossa casa e na nossa família, muitas vezes, assim como no Evangelho, ouvimos ontem, o paralítico que descia, o Senhor elogia a fé do coração de seus amigos, e por meio da fé do coração desses homens, aquele amigo foi alcançado por uma graça que a sua própria fé talvez não fosse capaz de alcançar. Mas o Senhor, quando olha para um daqueles que sofre e que está vivendo um tempo difícil de dor, e não encontra fé em seu coração, imediatamente olha para o coração de seus amigos, para o coração daqueles que o amam. E encontrando fé em seus corações, derrama em favor, em atenção à fé do coração desses, derrama graças e abundância e socorre na misericórdia aquele que estava sofrendo. E da mesma forma, nós podemos olhar para o Evangelho de ontem, para a primeira leitura de ontem e dizer: foi pela obediência de Samuel que o povo foi alcançado por essa concessão do Senhor, que se torna depois a matéria da profecia para o anúncio da vinda de um rei, de um pastor
Messias que reinará sobre Israel. E hoje estamos aqui no Evangelho, diante do Senhor, que aos olhos de muitos chama um publicano. Não porque é de acordo com a vida que leva, não porque demonstra indiferença sobre aquilo que faz, não porque parece não se importar com o que acontece, mas porque o ama e porque quer levá-lo na direção em que Ele, Deus Onipotente, o pensou e o desejou desde toda a eternidade, é que o chama. Porque quer modelar ali a coluna da igreja que Ele vê, mas que o próprio Mateus, naquele momento, não consegue ver. Mateus recolhe a alegria de tudo isso e a primeira coisa que ele pensa em fazer, aconteceu que, estando à mesa, em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores vieram. A casa de Levi se torna agora a casa de Jesus, um lugar frequentado pelo Senhor, um lugar agradável à sua companhia. Como falávamos, assim como a fé de um permitiu graças abundantes em favor de um outro, como no Evangelho de ontem, assim como a obediência de Samuel assegurou as promessas a respeito dos reis de Israel em favor do povo de Israel, também a resposta de Levi, a resposta de Mateus, assegurou a muitos outros publicanos e pecadores a oportunidade de estarem na companhia de Jesus, a oportunidade de escutarem a pregação do Senhor. Mas possibilitou também a muitos outros testemunharem essa obra de transformação que Deus estava agora começando, ou melhor, dando continuidade sobre a vida de Mateus. Alguns que ali estavam presentes e que não conseguiam perceber a profundidade do testemunho que era entregue por Mateus, o testemunho da obra do Espírito Santo. Somente por meio do Espírito Santo um coração pode viver uma autêntica e verdadeira conversão. Muitos que ali estavam testemunhavam também esse acontecimento. Veja como o Espírito de Deus transforma todas as coisas. E se muitos eram os pecados de alguns, ao verem, e se grande era o temor de Deus por conta de seus pecados, ao verem esse Senhor que se aproxima com o amor de Mateus, o acolhe e começa a transformar a sua vida, com certeza esse testemunho encorajou muitos outros corações a se confiarem mais, a confiarem mais de si e a esperarem com maior intensidade no nome do Senhor. Bendito seja Deus, pois Mateus se tornou para muitos um grande testemunho do poder extraordinário de Deus de fazer nova todas as coisas. Que nós possamos, meus irmãos, entregarmos-nos inteiramente nas mãos de nosso Senhor e que a nossa vocação seja modelada segundo a sua vontade, para a maior honra e glória do seu santo nome. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santa Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.